esse é o momento do chega, do basta. Eu só transformei a minha vida quando eu cheguei nesse momento e falei: chega, chega de ser infeliz. O que eu estou fazendo com a minha vida? É hora de saber o que fazer. Agora, a gente fica reclamando e não faz nada para mudar, não vai mudar, entende? Então vem comigo. Sabe aqueles sofrimentos que passaram, aquilo que já foi difícil no seu casamento? Pois é, passou. Agora o futuro você pode programar, mas você não pode viver o futuro. Será? Que eu vou viver o futuro, Silvana. Vou viver a transformação do meu marido daqui a 5 anos. Você não pode. A única coisa que você pode viver é o agora. Então, o que você precisa fazer agora para transformar essa situação? Para você ser feliz? É possível superar uma infidelidade e transformar o casamento? Sim. Ele não faz parte do método cura do casamento, mas eu tenho uma aula bônus, no bônus do curso, onde eu ajudo exatamente isso, nessa superação da infidelidade. Quantos casais já passaram por essa situação e hoje vivem casamentos muito melhores? Mas para superar essa infidelidade, você precisa agir de forma diferente. E tem que ser uma vontade dos dois. Não dá para um só ficar aguentando. Se você fica perdoando, eu perdoo o tempo todo, ele vai mudar, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Entende que eu estou aqui desde o início dizendo que para eu ter um resultado diferente, eu preciso agir diferente? Ah, então o que eu faço? Eu deixo? Não, você precisa agir. Você precisa se impor, se colocar e mostrar que você não aceita isso. E se ele quiser o seu casamento, se ele entender. Por isso que a gente precisa primeiro se transformar. Você sabe por quê? Se a gente não cura, se a gente não passa por esse processo, por isso eu pus o nome do método de cura do casamento. Se a gente não passa por esse processo, eu ouso te dizer que se você fala assim, Silvana, então eu vou agir, vou separar desse marido. E se você não se cura, você vai encontrar outro relacionamento e vai ser traída de novo. Eu canso de ver isso. Por quê? Porque você está aí nessa frequência de traição. Existem feridas emocionais. E que se você não cura, você, por medo, você atrai exatamente isso. Pensa que quem conhece a Bíblia, quem gosta, né, assim, e acredita, Jó. Deus foi tirando tudo de Jó para mostrar que ele era um homem de fé. E aí, em determinado versículo, ele fala assim: tudo o que eu mais temia me aconteceu. Aquilo que a gente fica ali com medo, aquilo que a gente fica vibrando, aquilo que a gente fica ali pensando, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E é exatamente isso que eu estou trazendo para mim. E por que, Silvana? Porque seu foco está nisso. Seu foco está no medo da traição, seu foco está na dor da traição, seu foco está ali na traição. E se eu for traída de novo, e se eu perdoar, ele me trai de novo, e se eu não sei o que, aí você muda de relacionamento, você vai trazer a dor da traição. E aí você vai olhar para a próxima pessoa e vai falar assim: se ele me traiu, igual o outro fez. E aí você começa a ser controladora, você não se cura, e você vai trazer isso de novo para sua vida, porque o seu foco fica nisso. É preciso a gente se curar disso, para viver o que a gente precisa viver. Mas enquanto você está dentro dessa dor, você não consegue nem ter consciência do que você quer. Te desafio hoje a pensar: o que de fato seria feliz para você no casamento? Você não consegue ver, porque você está dentro da dor, você está no foco da dor, você está olhando para a dor, você não consegue ver. Você não consegue acreditar, imaginar que existe um relacionamento feliz. Como assim, Silvana? É muito difícil um relacionamento a dois. É o que eu já falei aqui. Se você achar difícil, vai ser mesmo. Não é difícil. É que é o que eu falei, ninguém te ensinou que é se relacionar. Quando a gente entende o que é isso, quando a gente entende que cada um tem seu papel, quando a gente entende como a gente deve conversar, tudo fica fácil, fluido. A vida não é, o relacionamento não é para ser difícil.
Nós somos partes da criação da natureza. E assim como a natureza, ela flui, uma semente germina, ela nasce naturalmente, vem a chuva, molha e ela dá frutos, assim também você tem que ser. É difícil porque tem alguma coisa errada aí. É difícil porque vocês estão agindo de forma errada. Pode ser que tenha alguém assumindo um papel do outro. Tem alguém que está pesado, está carregando esse peso sozinho. Fala aí se está pesado para você. Se você está achando o casamento pesado, tem algo errado aí. E tudo isso eu ensino no método Cura do Casamento. Tudo, o passo a passo que eu precisei passar, que eu precisei entender e viver, para eu hoje viver o relacionamento que eu tenho hoje. Talvez para você hoje seja difícil isso. Gente, apesar do meu marido ter me pedido em casamento, né, no meio da semana, eu jamais imaginei que ele de fato fosse preparar uma surpresa para mim no sábado. Tanto que, se vocês observarem, eu compartilhei essa mensagem com vocês. Quando ele falou assim, quero casar com você no final de semana, eu falei assim, nossa, então eu vou cuidar dos preparativos. Sabe quem foi que falou, vou cuidar dos preparativos? A Silvana Velha. Não era eu falando. A Silvana Velha era assim, não, eu vou cuidar de tudo, eu vou fazer, vou tomar iniciativa. Ainda bem que eu não deixei essa Silvana Velha prevalecer. Você vê que a gente ainda, a cura, ela é diária. A gente tem que se trabalhar o tempo todo. Ainda bem que eu só falei isso na mensagem, não fiz nada. Porque eu fui surpreendida. Porque ele preparou uma surpresa linda. Quando eu ia imaginar que meu marido ia ler para mim um texto de Shakespeare, e ele ainda acrescentou palavras lindas no final, numa renovação de votos que ele preparou, uma surpresa. Jamais. Jamais eu ia imaginar isso. Por isso que eu tô te dizendo. Eu não tô falando do que eu vi, eu não tô aqui contando historinha. Eu tô te dizendo que é possível viver. Eu tô te dizendo que é possível transformar. Mas se a gente age de forma errada, imagina se a Silvana Velha, olha que já estou falando de um processo de transformação de uma vida nova, de um marido que acabou de falar que está apaixonado, que quer renovar os votos com você. Se eu deixo a Silvana Velha tomar conta de tudo, tomar iniciativa, ia ter a mesma graça? Não. Ia ser lindo, tá? A gente ia renovar os votos, mas não ia ter a emoção que teve, a surpresa que ele preparou. Mas eu deixei ele fazer o papel de homem. Eu deixei ele tomar a atitude que era dele. Quando a gente assume coisas dentro da relação que não são nossas, fica pesado. A vida fica pesada, a relação fica pesada. Porque não é para você fazer, entende? Agora, como que eu vou entender isso, Silvana? Buscando conhecimento, é por isso que eu tô aqui. Não é uma coisa que a gente precisa aprender. Silvana, o que eu preciso para ter um relacionamento saudável e acabar com as brigas no meu casamento? Você precisa aprender uma sequência de coisas e agir diferente. O que você precisa agir hoje? Existe um método. Eu tenho um passo a passo para você. E é assim que eu quero começar essa semana aí de aquecimento, de início dessas lives, para que você chegue na minissérie Casamento Sem Brigas, já preparada para receber essa informação, para você entender o porquê, como é possível viver esse casamento sem brigas. Então, eu estou falando daquilo que eu vivo. Não acredite em pessoas que falam da boca para fora e vivem outra coisa. Pessoas que não conseguiram transformar nem a vida dela. Já ouvi centenas de histórias de casamentos que não deram certo. Já percebi o que tinha em comum, por que isso não dava certo entre eles. Mas o que de fato foi mais poderoso para eu estar aqui hoje? O que eu vivi, o que eu passei. E por isso eu consigo entender a sua dor. Por isso eu consigo bater no peito e te dizer, é possível você transformar. E eu te pergunto, chegou o seu dia do basta? Chegou o seu dia do chega? Sente que é a hora de você transformar essa situação? E eu tenho uma frase aqui hoje para vocês.
Mais importante do que você ter opiniões iguais é você saber a forma de resolver essas diferenças. Quantos casamentos se acabam quando a pessoa chega à seguinte conclusão? Por que acabou? Por que não deu certo? A incompatibilidade de gênero. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, eles eram incompatíveis, não dava certo. Ah, eles estão pensando muito diferente. Ah, eles não conseguem se entender, a gente pensa tão diferente. A gente vai conversar sobre algo e a gente não se entende. A gente hoje está tão diferente. Quando a gente casou, Silvana, a gente até tinha objetivos comuns, a gente se entendia, mas hoje está cada um diferente. A gente não está mais igual. Então, peraí. Então, é preciso achar esse ponto de conexão de novo. Porque é importante pensar da mesma forma, ter os mesmos valores, é fundamental dentro da relação. Mas mais importante do que isso, por que existe briga? Por que existe um conflito? Porque a gente tem opiniões diferentes. Porque a gente está pensando em resolver uma coisa de forma diferente. Então a gente briga. Porque eu quero falar o que eu acho certo e ele fala o que ele acha certo. Então a gente discute e briga. Mas mais importante do que a gente pensar igual é a gente saber resolver as nossas diferenças. A gente saber ter uma conversa onde a gente vai conseguir resolver esse conflito. E é isso que eu ensino no método Cura do Casamento. Você ter ferramentas para resolver as diferenças. Vocês são pessoas diferentes, por mais que tenham os mesmos valores, os mesmos objetivos, são pessoas diferentes. Ao longo da vida vai ter situações que vocês vão se deparar. Peraí, ele está pensando desse jeito, eu estou pensando desse. Como eu resolvo isso? Então, esse é o segredo, é resolver de forma diferente. E a gente tem que ter cuidado. Existem princípios, a gente tem que agir por princípios, aquilo que de fato é importante no casamento. Se eu crio só regras para eu mudar, eu vou desistir. Porque as regras, elas são pesadas. Imagina se eu falo assim, eu vou criar uma regra. Eu vou fazer exercício físico 2 vezes por semana e isso vai ser uma regra na minha vida. Daqui a pouco eu estou desanimando. Agora, se eu olho para isso como um princípio, eu vou fazer exercício porque isso vai me dar saúde, isso vai me fazer bem. E eu entendo o princípio disso, eu vou fazer. Agora, quando eu crio regras, eu vou desistir. Então, é preciso a gente aprender esse princípio. A gente lidar com esses princípios, saber um passo a passo e agir da forma correta. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês.